Sejam muito bem-vindos, Pedincast número 51, o podcast da Pediatria Intensiva, sempre com temas que vão trazer reflexões diferenciadas para a sua prática diária, e hoje não poderia ser diferente. É um tema que talvez você esteja vivenciando, mas nunca parou para refletir, que é a inserção do pai dentro do hospital. Falamos muito sobre a inserção da mãe, Sempre a mãe como acompanhante, a mãe ali, mas e o pai, Então, a gente vai trazer um pouco essa discussão em cima desse tema, de uma certa forma, um tema inovador, que é esse papel paterno, inclusive, dentro do ambiente em que a criança está hospitalizada. E para a gente trabalhar esse tema hoje, eu convido uma pessoa muito especial na minha vida, que foi a minha aluna de graduação. É que nem filho, Então, a gente vê crescer. Então, foi minha aluna de graduação, foi a nossa aluna da residência de enfermagem e saúde da criança, terminou há uns 2022. Recentemente, terminou o mestrado. Então, gente, graduação, residência, hoje ela já é mestre e doutoranda em enfermagem, ali na Universidade Estadual de Londrina, Edrian Maruyama Zani. Edrian, seja muito bem-vinda, sinta-se muito em casa, eu estou muito feliz de ter você aqui hoje. Eu quero agradecer, primeiramente, pela oportunidade, de estar aqui. Sou muito fã do Pedincast, meus alunos, eu sempre indico para eles, tem interesse em pediatria? Então assista, passo para eles, inclusive. Me sinto muito honrada de poder estar aqui compartilhando um pouquinho do que foi o meu trabalho no mestrado. Então, quero agradecer, Flávia, Arnildo, muito obrigada. Eu acho que um ponto importante para a gente começar, da onde veio essa ideia? Porque trabalhar esse assunto no dia a dia não é uma prática comum. Quando a gente pensa, vou trabalhar dentro do estricto, com uma pesquisa científica envolvendo esse assunto, então eu queria entender um pouquinho de onde veio a ideia de trabalhar sobre a inserção do pai, no acompanhamento do filho ali, o que te motivou, e a partir disso a gente vai conversando. Certo. Eu fiz minha graduação, na Universidade Estadual de Londrina. Durante a graduação, eu sempre estive muito envolvida, ali nos projetos relacionados à saúde da criança, relacionados à neonatologia. Então, era uma área que eu sabia que eu queria seguir, Então, nesses projetos, a gente teve algumas práticas ali importantes, tanto na pediatria, quanto na unidade de terapia intensiva, quanto em plantões ali na unidade neonatal. E durante essas atividades de extensão, eu consegui vivenciar um pouquinho sobre como que era, esse contato ali da família com a criança, Porque essa criança, ela tá num ambiente completamente diferente, É um ambiente, muitas vezes, frio, um ambiente que não tem ali a vivência, a convivência com as pessoas que essa criança, ela estava acostumada, E o quão a família era importante para aquele momento da hospitalização, Porque quebra um pouquinho ali daquele ambiente desafiador, aquele ambiente hostil, que muitas vezes a família considera que é o ambiente de uma internação hospitalar, E durante a graduação eu consegui começar a ter um pouquinho de contato ali com a criança e com a família também, Porque a gente não consegue jamais dissociar, criança e família, então os dois sempre caminham ali juntos, Durante todo o processo de internação, de recuperação dessa criança. E durante a residência, que eu tive ali realmente um contato mais próximo ainda, Ficando ali nos campos de prática, na pediatria, na UTI pediátrica, do quão importante é essa vivência ali para a criança hospitalizada, o quanto a presença dos familiares faz diferença na recuperação ali da saúde dessa criança. E durante a residência, eu tive uma percepção em relação à característica desses acompanhantes, Então, a gente percebe ali na prática que 90% ali do público, que acompanha essas crianças é composto por mulheres. Então, nós temos muitas mães, avós e tias que participam desse cuidado. E, de uns anos para cá, a gente começou a ver a inserção ali um pouquinho maior desse pai. Então, esse pai que antes era uma figura tão, pouco vista, no acompanhamento dessa criança durante a hospitalização, começou a se inserir mais ali no cuidado, começou a se fazer mais presente no cuidado. E eu comecei a perceber também um certo estranhamento, Então, será que esse pai, ele sabe cuidar, Será que esse pai, ele tem ali uma capacidade de realizar os mesmos cuidados que essa mãe, ela tem? Seguindo essa linha de raciocínio, aproveitando, com a entrada no mestrado, a minha orientadora, ela já
seguir essa linha de pesquisa na neonatologia, né? Mas a gente sabe que a inserção desse pai no ambiente neonatal, ele é diferente do ambiente pediátrico, né? Então, esse pai, ele já é incentivado durante a gestação, né, com os programas ministeriais da paternidade ativa, de participar do pré-natal e do ambiente de internação neonatal, né? Então, é uma vivência diferente. Por quê? Esse pai, ele está aprendendo ali a ser pai já no nascimento da criança ali na unidade neonatal, né? A criança que interna pra gente na unidade pediátrica ou na unidade de terapia intensiva tem outra característica. Então, muitas vezes são crianças que já foram para casa, né? Então, esse pai ele já tem uma vivência de paternidade no domicílio, né? Diferente dos pais que estão ali na unidade neonatal. Então, é uma percepção e uma vivência diferente da paternidade, né? Então, esses pais eles já se responsabilizaram por esse filho no domicílio, né? E agora eles estão num ambiente diferente da casa deles, né? Que a gente tem rotinas diferentes, nós temos ali práticas diferentes, tempo para realizar as coisas de forma diferente. Então, o interesse por essa área surgiu mais ou menos a partir dali. E é interessante, Eden, como que isso tem realmente um paralelo bem direto com o nosso histórico, né? Então, usando a UTI pediátrica como exemplo, né, que acho que é o nosso, não o nosso foco de atenção, mas o nosso ambiente de trabalho, a gente pode ver que ao longo dos anos foi um processo evolutivo, né? Então, nós saímos de épocas em que as famílias eram visita, os pais eram visita, 1 hora, meia hora, depois uma visita estendida, né, com mais tempo de permanência, e hoje com a liberação, né, dos pais junto às crianças. E hoje é muito comum a gente ver cada vez mais o pai dentro dessas unidades mesmo, né? Tanto é que virou rotina praticamente o intercâmbio, né? Então a mãe fica um tanto de horas, daí troca com o pai, e aí parece que até passa plantão para o outro, né? Falando das necessidades que a criança precisa naquele momento. E um outro ponto de vantagem que eu vejo assim, particular nisso tudo é principalmente quando se tratam de crianças com condições crônicas complexas. Antes, quando a gente tinha esse perfil de criança, de repente durante a internação a criança precisava de uma gastrostomia, de uma traqueostomia. Aí qual que era a regra? Tem que ensinar a mãe a cuidar da traqueostomia, ensinar a mãe a cuidar dessa gastrostomia. E não havia preocupação de ensinar o pai. Mas a questão é que depois vai para casa, era uma sobrecarga para a mãe aguentar sozinha, né? Porque são cuidados complexos, são cuidados difíceis, e hoje não. Então hoje a prática é ensinar a mãe e ensinar o pai. Afinal, em casa tem que haver também essa cooperação entre ambos, né? Então é um processo bastante evolutivo. Não sei se a gente chegou no melhor perfil ainda, mas acredito que a gente está no caminho certo, né? Hoje a gente mostra muito essa questão da discussão da importância do pai na vida do filho. Eu acho que sempre é um processo muito importante, mas hoje a paternidade ela tem sido valorizada em todos os ambientes, né? Sim. Isso tem refletido dentro do hospital. Sim, a gente tem uma evolução histórica, né, das modificações do papel desse homem na sociedade, né? Então, isso reflete na mudança das dinâmicas sociais, nas normas culturais, inclusive na dinâmica ali dentro do ambiente hospitalar, né? Então, desde a antiguidade ali até os dias atuais, o homem ele desempenhou diferentes papéis na sociedade, né? Esses papéis eles foram moldados por vários fatores, né? Expectativa social, estrutura econômica da época, né? Até a gente chegar nas mudanças que nós tivemos hoje em relação a esse papel masculino. E essas mudanças desses papéis de gêneros refletem também ali na paternidade, né? Então, como esse pai, ele é visto hoje no cuidado dessa criança, né? Então, nós partimos, né, vindo um pouquinho para o Brasil, nossa estrutura social, ali, nossa dinâmica social, ela vem de uma estrutura patriarcal, né, que é reflexo lá da colonização, né? Então, já veio para a gente uma estrutura moldada daquela forma. Isso ainda se reflete um pouco nos dias atuais, né? Então, esse pai como provedor e protetor da família e a mãe cabendo ali o papel de cuidadora principal, né? Cuidadora principal da casa e dos filhos, né? Apesar da gente ter modificações ali ao longo das décadas, né? Principalmente com a inserção dessa mulher no mercado de trabalho, né? Quando passamos ali da parte do período agrícola para as fábricas e escritórios, essa mulher ela começou a ser mais inserida no mercado de trabalho, inclusive fazendo parte ali do
provento financeiro da família. Exatamente. Né? Então, além dela cuidar dos filhos, ela começou a ter participação no papel ali de estabilidade financeira daquela família, de provento daquela família. E aquele pai que anteriormente era delegado àquela função somente de provedor, de protetor, também passou a ser delegadas algumas funções relacionadas ao cuidado do lar e ao cuidado das crianças. Né? Nós tínhamos um distanciamento afetivo do homem que era normalizado, né? Quando a gente pensa ali nas décadas anteriores. E cada vez mais vem se falado ali em igualdade de papel de gênero, né? Inclusive ali no ambiente familiar. Né? Então, a esse pai começa a ser delegados ali tarefas que anteriormente pertenciam somente à mulher, né? Como cuidado, como educação. E isso reflete para a gente lá no ambiente hospitalar. Né? Então, a gente, né, tinha ali majoritariamente um público feminino como acompanhante, tanto que a preferência, né, que a gente fazia de cuidados era justamente orientar a mãe, né? A gente se questionava, será que essa mãe está aprendendo? Será que a mãe já foi ensinada? Mas e o pai, né? O pai, ele tem corresponsabilidade no cuidado dessa criança. Né? O pai, eu costumo falar que o pai, ele é pai, né? O papel de pai não é somente ali de trazer o dinheiro para dentro de casa, auxiliar no sustento da família, mas também ele tem a função de proteger, de cuidar, né, de estar ali nos momentos em que a criança ela também precisa dele. Né? Isso vai fazer diferença na internação. A gente tem alguns estudos que trazem que esse pai, a presença desse pai ali durante a internação traz um conforto emocional para a criança, traz uma segurança emocional para essa mulher. Então, a inserção desse pai precisa começar a ser mais bem esclarecida, né? E estimulada. Exato. E é interessante, Adriana, você falando, eu percebo bem esse processo dentro da enfermaria com os funcionários. Eu penso lá 17 anos, 18 anos de pediatria, né? Desde que eu me formei, só fiz isso. E aí, realmente, era mãe, né? Depois, com o tempo, a gente começou a falar do cuidador principal, que às vezes realmente não era só a mãe, mas tio, né? Tia, avó. Mas quando o pai começou, eu lembro que tinha uma resistência, porque, poxa, era uma enfermaria conjunta, né? Então, ficava o pai, a mãe de outra criança. E eu lembro que no começo, enquanto equipe, isso já há uns anos, né? A gente tinha dificuldade de entender como a gente ficaria. Mas a mãe trocava a fralda, ajudava no processo da alimentação. Mas o pai, ele vai também colaborar nesse processo, vai participar. E, às vezes, até aquela coisa da equipe ficar receosa de delegar algumas funções para o pai, subestimando mesmo a capacidade dele de cuidar do filho, inclusive em cuidados mais complexos, né? E eu sei que você também identificou um pouco isso na sua pesquisa, né? Falar um pouquinho dessa questão de como os profissionais também enxergaram isso ao longo do processo histórico também. Certo. Né? Como eu contextualizei um pouquinho antes, então a gente tem essa evolução desses papéis parentais. Né? Então, essa diferenciação de gênero, ela ainda está muito arraigada na nossa sociedade. Né? Então, apesar da evolução ela ter vindo ali ao longo das décadas para melhoria, né? Para a inserção desse pai no cuidado, a gente ainda tem um pouco desses preconceitos, né? Pré-estabelecidos na nossa criação, na nossa vivência, que ainda dificultam um pouco esse processo. Então, apesar dos profissionais, né, na minha pesquisa conseguiu trazer um pouquinho disso. Né? Então, apesar dos profissionais eles entenderem a importância desse pai, eles verem o pai como um elemento ali importante do cuidado, eles ainda têm uma certa dificuldade de incluir esse pai e de conversar com esse pai ali na hospitalização. Né, de trazer ele mais para perto, de conseguir orientar e fazer com que ele auxilie também ali nos cuidados, né? Que a gente fala muito de cuidado centrado na família, né? Que a gente precisa ter a família ali próxima, cuidando da criança, mas ela vai muito além disso, né? A inserção desse pai precisa ser efetiva. Quando a gente fala de cuidado centrado na família, a gente não fala só da mãe. Né? A mãe não é só a mãe, a família da criança. Ela possui outros membros, né? E o pai, né, dependendo ali da estrutura familiar, também é um desses membros. Então, apesar dos profissionais verem esse pai como alguém importante no cuidado, tendo ali um alicerce emocional para a criança e também para a mãe da criança, os profissionais têm certa dificuldade de incluir esse pai. Né? Seja por um distanciamento ali, uma estranheza, né, em relação à presença desse pai, seja porque
na estrutura, na dinâmica familiar daquela família, aquele pai ele já não participava muito dos cuidados do domicílio, então alguns cuidados e algumas orientações precisam ser reforçadas ali durante a internação. E isso também vai depender de qual é o ambiente de hospitalização da criança, né? Então, os profissionais eles têm uma certa facilidade maior ali em inserir esses pais, por exemplo, no ambiente pediátrico, né, em detrimento da unidade de terapia intensiva. Por conta da complexidade do diagnóstico, por conta da complexidade dos aparelhos que estão sendo utilizados ou do manejo que está sendo realizado ali com essa criança. Então, eles perceberam, assim, uma certa dificuldade de saber até que ponto esse pai ele pode realizar, né, determinado cuidado, né? Mas eles percebem, sim, esse pai como alguém importante, mas ainda tem esses preconceitos pré-estabelecidos, né, de que o pai, talvez, ele não faria o mesmo papel do que a mãe ali durante a internação. Diferente das mães, né? Então, o meu trabalho, ele abordou 3 principais grupos, né? Então, foram os pais, né? Como os próprios pais presenciavam, vivenciavam a presença deles na internação, como as mães, né? Representavam a presença dos pais, homens, na internação, e como os profissionais representavam a presença desses pais, né? Já nas falas das mães, elas referiram que os pais, eles poderiam, né, realizar os mesmos cuidados que elas realizavam, né? Os próprios pais também, né, em suas falas, eles traziam, né, quando perguntados quais são os cuidados que você pode realizar durante a internação, né, eles falavam troca de fralda, banho, cuidados gerais ali em relação ao bem-estar da criança, né? Brincar, fazer companhia, conversar, né, proteger. Né? Então, são funções que são relatadas pelas mães. Né? Então, a gente consegue ter um paralelo de que, né, os dois grandes grupos, eles têm a mesma função ali durante a internação. Né? Podem ter características diferentes, jeitos de abordar diferentes, mas eles podem, sim, realizar os mesmos cuidados. Né? E é importante nós, né, profissionais, tomarmos cuidado com o termo pai que ajuda. Né? A gente tem o vício de falar, esse pai ele está ajudando a mãe hoje, né? Olha que legal, ele veio, né, no lugar da mãe para essa mãe descansar. O pai, claro que ele está contribuindo para o cuidado, mas ele não está ajudando a mãe. Ele está fazendo o papel dele de pai, né? O papel dele de participar ali da internação, o papel dele de cuidar da criança, né? De solicitar informações para os profissionais. Né? Então, esse pai, claro que ele está auxiliando na internação, mas ele está auxiliando o próprio filho. Né? Porque isso gera uma sobrecarga para essa mãe. Né? Esse pai que ajuda é um pai que não se corresponsabiliza pelo cuidado. E a gente quer que o pai justamente faça essa parte de se corresponsabilizar. Né? O filho também é dele, então ele precisa participar desse cuidado. E com essa fala a gente acaba gerando ali uma sobrecarga maior. Né? A gente perpetua que a mãe ela é a cuidadora principal. Né? A mãe que deveria estar nesse momento, mas nesse momento ela não está porque o pai está auxiliando. Essa definição é interessante, porque ela vem até da própria antropologia, né? Então sempre se coloca mesmo que a partir do momento que você tem um convívio, seja familiar ou de qualquer outra origem, que na verdade em termos de sociedade, e a sociedade às vezes não é só a sociedade fora de casa, mas a sociedade que existe dentro de casa. Se você usa o termo de ajuda, você já pressupõe que as funções estão divididas. Sim. E na verdade não estão, né? São cooperações, né? Acho que o termo, quando você usou o termo coparticipação, talvez seja o termo mais correto disso tudo, né? E essa coparticipação, ela, como você mesmo referiu antes, ela, assim, historicamente, ela veio se modificando ao longo dos anos, né? Então, a participação do pai em casa, com a criança saudável mesmo, que não está internada, já vem sendo diferente, né? Então, de mais envolvimento, nos cuidados, enfim, na parte afetuosa mesmo, ali junto à criança. E muitas vezes a gente percebia assim, que a criança às vezes internava e perguntava muito por esse pai, né? Frequentemente, sim, crianças maiores, crianças menores perguntavam, e às vezes até quando chegava o pai naquela época como visita, a reação era de uma expectativa grande da criança. Então, acho que o hospital, de modo geral, os profissionais de saúde que ali atuam, não tinha outra opção que não se adaptar, né? Porque não tem como a gente ir contra a história, né? A gente pode ir contra várias coisas, mas não contra tendências históricas, né? É.
Essa questão do pai ali inserido nos cuidados é algo que a gente precisa cada vez mais estimular, né? E eu vejo que hoje os profissionais estão com a cabeça um pouco mais abertas nisso. Eu acho que talvez porque a gente fala mais e nós no Pedincast somos muito fãs da família, da inserção da família, e a vontade realmente é deixar aquele processo de internação com um fluxo livre também para essa família, para os irmãos. A gente sabe que, às vezes, por termos de estrutura, né, algumas rotinas hospitalares é um pouco mais difícil, mas o que o Arnildo falou é bem interessante, porque as crianças, às vezes, se modificam, né? Tem comportamentos diferentes, inclusive quando a mãe está ou quando o pai está. Né? E muitas vezes o pai ele traz uma segurança muito grande para essa criança, uma calma muito grande, né? E às vezes a mãe, muito ansiosa, muito angustiada com o processo, acaba passando um pouco isso para a criança também. Então a gente percebe que em algumas situações a criança, inclusive, fica muito mais tranquila na presença do pai em comparado com a mãe. Né? Então, fazendo um paralelo, mas em casa, por exemplo, o Arnildo é super pai, né? A ponto dos filhos, né, só quererem ele. A gente até brinca, fala, gente, olha só. Porque realmente é muito interessante. Não sei se é porque ele trabalha bastante, né, durante o dia, mas a hora que chega em casa, Adrian, sou eu e ele. É muito interessante. A gente chega junto para pegar as crianças na minha mãe. Os meus 2 filhos passam reto por mim e vão direto para ele. E a menina vem comigo, mas os 2 mais novos enxergam uma necessidade de chegar nele, pegar nele, ficar com ele, pedir colo. E eu penso, quando a criança interna, se ela tem essa ligação com o pai, de repente aquilo se rompe, né? De uma forma abrupta, por qualquer que seja a situação, é um trauma a mais, porque a internação já é um trauma a mais. Né? Se você afasta o pai de uma criança que tem essa necessidade, é maior ainda, né, o impacto. Sim, a gente gera, né, na internação da criança, vários fatores estressores. Né? Não só para a criança, mas para a família. Né? Então, pensando na criança, essa criança ela está, por exemplo, em idade escolar. Ela vai ser afastada do convívio escolar, dos coleguinhas, da rotina de ir para a escola, né? Se arrumar, voltar para casa. Ela vai ter restrição ali, por exemplo, no horário da alimentação, né? No ambiente hospitalar. Então, ela tem os horários ali que o alimento vai ser fornecido para ela. Né? Ela tem mudança em relação a hábitos de higiene, muitas vezes. Né? Então, tem hospitais que são menos flexíveis em relação a isso. Então, tem horário para tomar banho. Se tomava banho à noite, agora não. Agora vai tomar banho de manhã. Né? Então, são várias mudanças que essa criança ela vai precisar enfrentar. Né? Que gera uma situação de desconforto, gera uma situação de estresse, gera uma situação de estranhamento para a criança. Para a família, também, a gente pode ter N modificações na dinâmica familiar. Né? Então, alguém vai precisar ficar ali acompanhando essa criança, né? Ou a mãe, ou o pai, ou algum outro familiar. Né? Então, toda a rotina que essa família estabeleceu anteriormente, ela vai precisar ser quebrada, né? Por conta dessa rotina, dessa nova realidade da internação, né? Seja por um curto período de tempo, por alguma patologia ali aguda, seja por um período ali de internação mais longo, né? Nós temos crianças em internação de longa permanência, né? Que ficam semanas, meses e anos, né? Numa internação hospitalar. Então, toda a família, ela precisa se modificar para ajustar ali a nova rotina, né? A nova realidade, que é a realidade da internação. Você estava falando, né, do apego, né? Então, uma criança que é muito apegada, por exemplo, ao pai, é muito apegada aos irmãos, ela vai ser afastada de toda essa rotina. Além disso, vai ser restrito para ela o direito de ver, né? De ver esses familiares, de estar próximo a esses familiares, de poder conversar e ter esse contato todo dia. Né? Isso gera um estresse emocional que pode levar ali a consequências, inclusive físicas, para essa criança. Né? A gente pode ter alterações ali importantes na dinâmica fisiológica dessa criança por conta desses fatores estressores. Né? Então, o ambiente, né, hospitalar precisa, sim, ser mais flexível em relação ao horário de visita, em relação à troca de acompanhantes, né? Primeiramente, né, pai e mãe não é visita, né? O pai, a criança e adolescente tem direito, né, reconhecido ali pelo ECA, de ter a presença de um acompanhante. Né? Quando a gente fala de instituições privadas, teve uma nova regulamentação da ANS, se eu não me engano, de 2021, que tem uma obrigatoriedade dos planos de pagarem ali os custos desses acompanhantes para pessoas menores de 18 anos. Né? Então, tem esse direito dessa presença.
Então, a gente precisa de um pouco mais de flexibilidade dos serviços de saúde, dos profissionais que estão ali atuando, porque todos esses fatores de estresse, né, também são prejudiciais para a criança e também são prejudiciais ali para a dinâmica familiar que foi estabelecida anteriormente, né? Então, a gente acaba quebrando essa dinâmica e dificultando mais ainda o processo de recuperação dessa criança. E hoje tem muitos, principalmente quando se fala na criança grave, na criança hospitalizada em ambiente de UTI, que essa questão da presença de familiares ou a semelhança daquele ambiente com algo que ela tenha em casa, o quanto que isso traz de benefício comprovado, não só no tempo de internação ou no tempo mesmo de hospitalização de modo geral, como até na prevenção de delírio, de abstinência, né, de deixar aquele ambiente da criança muito parecido com o ambiente que ela tem em casa. Então, se ela tem um pai que é mais presente em casa, certamente essa presença ali vai trazer benefícios direto para a criança, né? Comprovadamente já bem estabelecidos. Sim, com certeza, né? Essa familiaridade com o local onde ela tinha esse costume, né? Tinha essa presença anterior, vai facilitar o processo, né? Que é um processo muitas vezes árduo, é um processo, dependendo ali do diagnóstico, doloroso para a criança, né? Então, essa flexibilidade, esse tornar o ambiente ali um pouco mais lúdico para a criança naquele momento pode gerar benefícios, né? Essa presença do acompanhante em si, né? A gente ainda tem certas dificuldades com as nossas legislações vigentes, né? Então, quando a gente pensa no direito, né, desse pai ou dessa mãe de estar presente durante a internação, quando a gente pensa em leis trabalhistas, né? Então, a CLT prevê somente 1 dia de abono salarial para crianças abaixo de 6 anos, para esse pai acompanhar essa criança numa internação. Licença paternidade é uma vergonha, né? Licença paternidade de 5 dias, né? Se a empresa ela tem aquele cadastro, empresa cidadã, a gente consegue uma ampliação de 20 dias, ou dependendo ali do acordo trabalhista vigente, o acordo da empresa realizado, né? Mas são 5 dias garantidos legalmente de licença paternidade, né? Então, é uma diferença, assim, gigantesca, né? Então, a mulher ela consegue ali até 120 dias de licença maternidade e o pai 5 dias corridos, né? Não são nem 5 dias úteis para poder né, estar presente ali na vida do filho do pós-nascimento. E isso também acaba perpetuando essa divisão, né, essa dicotomia de papel de gênero, de que a mãe ela é a principal cuidadora. Não é somente por conta da questão da amamentação. Claro que a mãe ela precisa estar presente, né, todo esse período para garantir ali um aleitamento materno exclusivo. Mas esse pai ele também tem uma função nisso, né? Ele também vai servir ali como cuidador dessa criança, ele também vai servir ali como cuidador dessa mulher nesse período de puerpério, né? Então, é uma licença paternidade muito, muito curta. Sabe o que eu estava pensando, né? Refletindo sobre essa conversa. Inclusive, essa semana voltou um retorno no ambulatório de segmento de uma família que, talvez você até lembre, Edra, não sei se é da sua época, foi na época do Covid. E a mãe teve Covid grave, né? Ficou naquela situação de que precisou interromper a gestação e o bebê veio para nós. E o bebê ficou muito, mas muito grave, né? E eu tenho uma imagem desse pai, até hoje, muito forte na minha cabeça, ali no isolamento na enfermaria 7, olhando pelo vidro, né? Chorando, rezando. E eu lembro que eu fui do lado dele, coloquei a mão no ombro dele e ele estava assim, se segurando, porque eu acho que o mundo dele desmoronou naquele momento, né? Porque a esposa estava na UTI, o filho grave na UTI, e hoje eu enxergo a beleza desse processo, sabe? Porque hoje eles retornaram, né, essa semana. O pai e a mãe, até comentei, talvez eles estejam nos ouvindo, né? Eles nos seguem. Mas comentei com eles dessa imagem que é muito forte para mim, Edre, muito forte. Que a gente às vezes vê no homem aquela fortaleza, né? E a gente coloca esse estigma para o homem por ser aquela fortaleza, que tem que ser a fortaleza da família, que não pode, às vezes, expressar insegurança, medos ou incertezas, porque, né, historicamente é o provedor e tal. Mas naquele momento eu vi um homem despedaçado ali, sabe? Com medo, rezando, entregando para Deus o filho. E
aquilo me marcou muito, sabe? Eu acho que foi um dos pontos que me fez refletir sobre essa questão mesmo da inserção do homem ali com um olhar mais delicado, né? Eles precisam também desse diferencial, né? Esse olhar diferenciado. Um olhar mais acolhedor, um olhar que não coloque estigmas sociais do que a gente tenha de expectativas ali. E ele é um super pai também. A gente acompanha a família deles na rede social, a gente segue eles e hoje a criança está com 3 anos? 3 anos. 3 anos e eles estimulam muito essa criança, né, nesse processo. E foi muito marcante para mim, sabe? E não foi só esse. Foram vários outros e outros pais que a gente vê que o quanto eles sofrem demais com o processo, né? E como a gente precisa realmente olhar de forma diferenciada, porque às vezes a gente foca muito, não sei se é porque somos majoritariamente mulheres, né? Mães. Aí eu, por exemplo, eu com a mãe é uma coisa absurda. Eu acho que eu fico assim, meu Deus, a mãe, porque eu acho que eu me vejo no papel da mãe, né? A gente se sente mais à vontade, né? Pra conversar, pra acolher. Exatamente. E às vezes a gente não acolhe do mesmo jeito o pai que tanto precisa. Eu cheguei, lembro que eu coloquei a mão no ombro dele e falava, meu Deus do céu, o que a gente faz agora para acolher esse homem? Porque você viu, né? Tava realmente muito desesperado ali no processo. E a gente às vezes fica, tá, como que eu consigo ajudar? Né? Como eu consigo desmistificar esse processo e chegar mais próximo, romper a barreira ali de ser... não sei se homem, não sei se é a palavra correta, mas assim, por não ser a mãe, né? Da gente conseguir chegar mais perto deles. E é muito interessante que a gente realmente tem que ter esse olhar mais acolhedor, porque eles também precisam, eles estão passando por um momento muito sensível. Às vezes é um filho super agarrado. Tipo, eu vejo meus filhos com a Arnida, é uma coisa surreal. É surreal, Edri. Eu vejo, tipo, mamãe, papai. Aponta assim, papai que faz. Não quero mamãe. Né? É muito interessante. E eu penso que esse laço de filho com pai, quando ele está estabelecido, que a gente sabe também que tem pais e pais, né? Alguns não convivem, né, com o filho em casa, muito menos quando o filho adoece. A gente também tem essas situações de o pai já não convivia, o filho adoeceu, está na UTI, o pai não vai, não se envolve, não liga, não, né? Então a gente tem essas situações. Mas quando o pai ele se envolve, gente, tem que ter esse processo de inserção ali, né? Sim, né? Muitas vezes o homem ele não sabe como pedir por aquele acolhimento, ele não demonstra, né? Ainda mais quando a gente pensa em todo esse processo, a gente falou de todo esse processo histórico, né? Isso está incluso na criação da pessoa, né? Então eles são, dependendo ali da criação da dinâmica familiar, eles são, né, encorajados a se manterem fortes, firmes, sem demonstrar emoção, que precisa ser forte, né, pela família. Então, muitas vezes eles não sabem, né, como solicitar esse acolhimento ou demonstrar que eles precisam desse acolhimento. E cabe a nós, né, profissionais que estamos ali no serviço, perceber, ter esse olhar ali com mais sensibilidade, não só para a mãe, né, mas para o pai também. Quando eu falo pai, eu falo realmente a definição de pai, não de genitor. Né? Então, nós temos pais, né, que participam, que são genitores da criança, mas pais que estão presentes participando. Né? Nós temos pais que não são genitores, mas estão ali da mesma forma durante a internação, né? Seja o avô, seja um padrasto, seja um tio. Assume o papel, que né? assume esse papel de pai também. Né? E esse vínculo é importante para a criança, é importante para ele. A gente precisa ter essa sensibilidade de olhar nessa pessoa, esse homem que está ali, com carinho também, né? Para a gente tentar incluir, tentar acolher, tentar fornecer um suporte ali, às vezes emocional que ele precisa, né? Com o auxílio da equipe multiprofissional. Né? Então, muitas vezes a gente acaba realmente, né, não tendo essa sensibilidade por falta de afinidade. Né? Não é por falta ali de carinho, de cuidado, é por falta de afinidade, né? A gente trabalha na área da saúde, né? A gente tem um público maior ali composto por mulheres. Então, nós temos uma maior identificação com o público feminino, até mesmo para realizar o manejo, para conversar, para dar orientação. Né? Inclusive, foi uma fala das profissionais que eu entrevistei. Né? Elas têm uma facilidade em se comunicar com a mãe, né? Em detrimento ali da comunicação com o pai. Né? Seja por conta dessa especificidade ali mesmo da identificação, né? Então, a gente precisa ter esse olhar um pouquinho mais atento também para esse pai que pode estar em sofrimento ali durante a internação. A gente percebe que é muito quebra de paradigmas, né?
Porque tem várias situações que a gente percebe mesmo quanto que existia um pré-conceito, né, antes, e que na prática a gente vê que é diferente, né? Essa questão mesmo assim da figura masculina, da figura do pai, ser uma figura mais forte ali em relação à parte emocional. Há pouco tempo, né, pouco mais de um ano, nós tivemos uma criança que tinha uma neoplasia do sistema nervoso central e eventualmente internava conosco. E assim, era totalmente o contrário. Nos momentos difíceis da criança, a mãe era estruturalmente mais forte, mas o pai ficava arrasado. E essa criança tinha um vínculo muito forte com o pai, né? E parecia assim que era um binômio tão forte que ele sentia muito mais. Outro ponto é quando, por exemplo, aquela criança que tá muito grave, começou a se recuperar, e aí a gente tem aquela decisão, né, de colocar no colo, né? Naturalmente, né, no colo da mãe. E muitas vezes o pai não pede, mas você vê que ele está pedindo com os olhos, né? E aí só de você perguntar se ele também quer pegar no colo, a resposta é imediata, né? Então essa participação, ela está aumentando, né? Mas realmente é às custas de muitas quebras de paradigma, né? Então acho que não tem hoje mais forte, menos forte, né? O que quer ou não quer, né? Então os desejos e o bem-estar, eles são recíprocos, né? Então, às vezes, a participação desse pai junto da criança, além de trazer benefício para a criança, traz benefício para a saúde mental desse pai também. Porque era uma coisa que ele queria, que ele desejava, mas nem sempre ele verbalizava. Não adianta a gente esperar ele pedir por algumas coisas, que dependendo da formação, como você mesmo disse, ele não vai pedir, ele não vai manifestar isso verbalmente. Então, acho que cabe ao profissional mesmo a empatia e a sensibilidade de perceber isso e oferecer. E certamente vai ter uma boa resposta. Sim, com certeza, né? A gente acaba realmente deixando esse pai um pouco de lado ali no momento durante a hospitalização e a gente precisa ter essa sensibilidade maior, né? Então, contato com a criança, né? Muitas vezes esse pai ele não sabe como reagir na situação, né? Então, uma criança em estado grave, né? Que já tem um grau de estabilidade que eu consigo oferecer para esse pai, né? Um contato maior com esse filho. Muitas vezes ele não sabe se ele pode, se ele deve, como tocar, né? Se ele pode trocar uma fralda, se ele vai desligar, desconectar algum dispositivo, se ele mexer, né? Então, cabe ali ao profissional ele orientar, né? Então, as mesmas orientações que a gente fornece para a mãe, a gente precisa fornecer para esse pai, né? Não importa se ele foi só uma vez, é um pai que trabalha, não tem a oportunidade de ficar ali durante esse processo de internação, foi passar um período, né? Todas as informações que a gente passou para a mãe, a gente precisa passar para esse pai, inclusive as orientações. Mesmo que esse pai não vai continuar durante todo o processo de internação, de hospitalização. Mas é importante para ele se sentir participante, né? Quando essa criança ela interna, a família tem uma perca da autonomia, né? Tanto a família quanto a criança, né? Autonomia de quando fazer, do que fazer e de como fazer, né? Então, aproximar esse pai também do cuidado é uma forma de reestabelecer a autonomia também dentro das possibilidades ali do quadro da criança. E um outro ponto que merece também observação são situações que, por exemplo, a criança estava sob cuidado do pai em alguma situação e acontece uma causa externa, seja qual for o motivo, né? Independente da causa, mas acontece e eventualmente a criança vai parar na UTI. A gente vê situações, às vezes o pai não querer chegar. Mas não é porque ele não quer, é porque a culpa, ele se sente tão mal nesse processo, ele não consegue chegar, né? E como a gente precisa também ter esse olhar para tentar trazer o pai para compreender o processo, para chegar perto da criança, mostrar a importância do acompanhamento, né? Às vezes até solicitar essa ajuda psicológica ali via hospital para esse pai, porque ele já se cobra às vezes em tudo isso, né? Em tudo isso que a gente já falou, socialmente estabelecida há tantos anos, aí quando ele se vê sozinho com o filho, acontece algo sob os cuidados dele, às vezes o mundo desaba ali para aquele homem, né? Ele se responsabiliza, né, pelo acontecimento e isso gera um afastamento. E gera um afastamento. Aí a gente precisa tentar manejar ali a situação para reaproximar, né? Para reaproximar, fornecer ali um suporte emocional que às vezes esse pai ele precisa, né? Então a gente tem membros ali da equipe multiprofissional que conseguem realizar esse manejo, né? E cabe a nós ali conseguir identificar, né? Essas alterações. E na sua pesquisa, Adriana, você falou que viu a vertente da mãe, né, do profissional e do pai, né? Que o pai, como que ele enxerga isso na visão do pai?
em alguns discursos eu consegui evidenciar que esses pais, eles sabem que eles podem fazer, né, as mesmas funções da mãe, mas a gente ainda tem uma fala ali muito presente da ajuda, né? Então, aquele pai que ajuda ainda está bem presente na fala dos próprios pais, né? Então, eu preciso ajudar durante a internação, né? Eu ajudo com os filhos em casa. Então, normalmente, o pai, ele acaba sendo responsabilizado pelo cuidado dos filhos no domicílio, né? Os filhos saudáveis no domicílio, então, é responsabilizado ali pelo provento, ou então pela dinâmica ali que ficou no domicílio, e a mãe, ela fica no processo de hospitalização, né? Fica ali durante a internação. Esse pai, quando ele vai para a internação, ele tem esse sentimento de ajuda, né? Então, eu estou vindo aqui porque eu preciso ajudar a mãe. Eu estou vindo aqui porque a minha esposa ou a mãe dele precisou ir para casa, né? Então, apesar deles se verem como importantes no cuidado, eles ainda têm essa percepção de auxiliar, né? De cuidador secundário, né? Como a responsabilidade decaísse ali mais majoritariamente sobre a mulher, sobre a mãe, né, em questão. Então, eles se veem, sim, como um papel importante, como quando perguntado, né, para eles o que significa ser pai para vocês, né? A gente teve falas como alicerce, como cuidado, como papel importante, como exemplo, né? Então, eles se veem ali importantes no cuidado e também importantes na função do ser pai, né? Mas ainda essa percepção de cuidador secundário é muito presente, né? Está enraizada na nossa sociedade, né? Então, até essa percepção ela começar a ser modificada, ainda são passinhos de formiguinha. Você fala que, na verdade, são valores que ele cresceu com eles, né? Sim. O pai dele, ou até a mãe dele, né, certamente colocava essa descrição, né, de qual seria a atribuição do pai, digamos assim. Então, se a gente não faz a nossa parte de tentar mudar esse contexto, fica difícil mesmo, né, porque ele já vem com isso historicamente do seu ambiente familiar, da sua família de origem. A construção, né, do papel parental dele já vem antes da gestação, antes do nascimento dessa criança, né? Já vem da construção, a construção social que essa pessoa ela sofreu durante todo o desenvolvimento, crescimento dela, né? Então, é complicado essa mudança. Eu tive uma fala muito bonita no meu trabalho de um pai que falou exatamente isso. O meu pai, ele tinha tal dinâmica familiar, né? Ele trabalhava e para ele ficava só o papel de ajudar a minha mãe quando ela estava cozinhando à noite. Aí ele ficava um pouquinho com a gente, brincava, mas ele trabalhava o dia inteiro e era minha mãe que ficava somente com a gente. Então, eu tenho lembranças muito boas da minha mãe, só que eu não tenho tantas lembranças com meu pai. E eu quero fazer isso diferente com o meu filho, né? Um pai que estava ali durante a hospitalização. Então, eu achei essa fala sensacional, né? Então, ele teve uma dinâmica de criação, né, que apesar, né, desse pai ele estar ali garantindo o provento da família, ele participar ali um pouco, mas não foi uma participação tão ativa, né? Ele perceber isso e ele querer mudar essa realidade para o filho dele, né? Então, essas construções sociais, elas vão se modificando, né? Então, quanto mais, com o passar dos anos, né, com a aproximação, né, de outros contextos familiares com essas pessoas, né, essas dinâmicas elas vão se modificando. Achei muito bonita essa fala. E os sentimentos mudam junto, né? Se a gente, pensando nessa questão histórica mesmo, tem até um livro do Graciliano Ramos que chama Infância, né? E ele traz a figura do pai como figura que é temida, né? Não existe afeto. Então, assim, era aquele pai que ele às vezes nem via de manhã em casa, aí chegava no final do dia, o pai tinha todo aquele ritual, né? Mas assim, zero afeto com as crianças, zero afeto até com a esposa. E era aquela pessoa que não podia nem chegar perto, porque assim, ele era a pessoa que era responsável pela manutenção daquela casa e era temido. Autoridade, né? Autoridade. Então isso mudou realmente com o tempo. Acho que cresceu muito a questão afetiva, né? Então não é mais uma figura temida, é uma figura amada, né? E é um sentimento recíproco, né? Do pai com os filhos, dos filhos com o pai. E a gente vê que, às vezes, por exemplo, assim, até casos de que eventualmente criança interna, em situações de gravidade,
em que os pais são separados, são divorciados, né? O quanto que isso é até maior, né? Então, assim, a necessidade desse sentimento do pai com a criança, ele até aumenta durante esse período de internação, e depois da alta, esse pai fica muito mais ligado ao filho do que era antes, né? Então, realmente, essa questão do afeto, né, mudou muito, né? Historicamente falando. Então, hoje já não é mais uma figura temida, respeitada, é uma figura amada, né? Então, e é um tipo de sentimento recíproco mesmo, né? Sim. Essa diferença, né? Quando a gente pensa na internação, você disse dos pais separados, né? Essa necessidade de vinculação com esse pai, a gente tem benefícios e malefícios da internação, né? Então, com a presença desse pai durante a hospitalização, a gente pode ter um estreitamento de laços, né? Então, esse pai que ele não era tão presente na vida do filho, que não tinha tempo ali realmente para ter uma dinâmica ali mais próxima dessa criança, muitas vezes a gente tem uma aproximação, né, desse binômio ali durante a internação, né, desse pai com essa criança, né? Então, apesar de todos os fatores estressores, a gente também pode ter benefícios, né? E a gente precisa facilitar esse processo, né? Então, se é um pai que não consegue realizar a troca de acompanhante em horário determinado de serviço, vamos permitir que ele troque mais tarde. É um pai que está trabalhando o dia inteiro e só tem o período da noite. Vamos permitir que ele venha, que ele faça uma troca, ou que ele tenha uma permanência ali, né, de 2, 3, 4 horas, para que ele fique com essa criança. Então, nós precisamos facilitar o processo também, porque, inclusive, a gente pode gerar ali um estreitamento de laços, né, um estreitamento de vínculo, né, para que esse pai ele se aproxime da criança ali durante a internação e quem sabe essa aproximação perdure ali pós-alta. Até recentemente nós tivemos uma criança que, por uma causa externa e grave também, pais separados, o pai morava em São Paulo. Aí durante a internação o pai se aproximou tanto da criança que hoje ele mora em Londrina. Então ele mudou de trabalho, mudou de cidade para poder estar próximo da criança durante esse período de recuperação, ou mesmo de reabilitação. E como é difícil mesmo, de certa forma, quebrar alguma dessas, não vou dizer regras, né, mas desses conceitos hospitalares, né? Até mesmo no nosso ambulatório de segmento, né? Hoje é muito comum, como a Flávia mesmo comentou, os pais vão juntos, né? Então, assim, vai pai e vai mãe. Mas isso não foi fácil, porque, assim, toda consulta a gente tinha que ligar lá na portaria e falar assim, olha, o pai está lá também, autoriza ele a entrar, ele quer para participar daquele processo, né? A criança está bem, está se recuperando, por que o pai tem que ficar lá fora e a mãe entrar? Mas, olha, isso foi mais de um ano, né? Aí hoje não, hoje já está, acho que eles já entenderam um pouco o processo, mas isso também foi difícil. Então, até para a criança que não está internada, tem muito essa visão por parte da instituição. Então, se a criança vai passar por uma consulta, então é só a mãe que vai entrar, o pai tem que ficar esperando. Mas alguém perguntou para esse pai se ele não quer entrar, se ele não quer participar da conversa, se ele não quer participar da orientação. E eles querem, porque hoje, assim, é difícil eu lembrar de um caso recente que não venha pai e mãe nesses retornos, porque eles querem estar juntos, eles querem acompanhar, eles querem ouvir também, junto com a mãe, as orientações que são passadas, né? Sim. A gente tem algumas dificuldades, né, em alguns serviços hospitalares, muitas vezes, né, não só do pai, mas também com o trinômio, né, de deixar pai e mãe ali de acompanhante, do direito da criança ser respeitado, né? Então, a gente tem algumas instituições ainda que é um processo árduo ainda, tem um processo árduo pela frente para modificar, né? E o pai, ele precisa participar, né? A gente fala da internação, mas na pós-alta também, as orientações que vão ser fornecidas para a mãe também precisam ser fornecidas para o pai. A criança, ela vai para casa muitas vezes com os dois. Ou então, se são pais separados, essa criança, ela vai, né? Ou vai para casa da mãe e depois vai passar, né? Seja guarda compartilhada ou então visitas ali a cada 15 dias. Essa criança, ela também vai ficar ali na companhia, né, dos dois genitores. Então, as orientações, elas também precisam ser fornecidas para ele. A gente tem esse trabalho ainda dificultoso ali de conseguir fazer com que os serviços hospitalares e os profissionais entendam que a participação dos dois é importante. E até porque com essa questão do desemprego também, às vezes quem trabalha é a mãe, né? Exatamente. Às vezes o pai está desempregado em casa e aí a gente passa todas as orientações para a mãe, mas quem vai ficar com a criança em casa é o pai, né? Então, assim, aí a gente percebe que deveria ter inserido os dois antes, né, mesmo da alta, né?
E a questão também de que a situação, que a gente já vivenciou, né? Nem sempre os pais têm um bom relacionamento. E aí é difícil, né, Adrian? Porque a gente já teve situações dos pais brigarem na enfermaria ou em visita em UTI, entrarem em divergência com relação, às vezes, até alguma questão relacionada a alguma conduta, se concorda, se não concorda, às vezes uma indicação, né, de uma traqueostomia, né? Enfim, a gente conhece essas divergências, do quanto também é difícil a gente lidar com isso sem a ajuda de um apoio do serviço de psicologia, assistente social, porque temos que compreender que em casa já vem toda uma base familiar, né, um estilo de relacionamento ali interpessoal. E quando uma criança ela fica grave, as coisas ficam muito mais afloradas, né? E tem todo esse intermediário aí que muitas vezes a equipe se vê tendo que fazer. Então, às vezes, nem sempre a gente também ter a mãe e o pai, a gente vai ter uma harmonia. Às vezes pode ser também situações de desarmonia, que isso pode impactar também negativamente para a criança. Não é a regra, mas são situações que a gente vivencia, né, que acontece. Quem trabalha com pediatria já passou por situações que às vezes os dois juntos realmente é inviável, às vezes estão separados e há divergências, né, no seu ambiente doméstico, e a gente tem que lembrar que ali o foco não é o problema deles, né? Quer dizer, o foco ali é a recuperação da criança. O problema deles, infelizmente, a gente não consegue dar conta ali. Eles têm que resolver isso fora do ambiente hospitalar, mas ali o foco é a criança, né? Sim, a gente tem situações que são um pouco complicadas, né? Uhum. Situações, inclusive, que eu já precisei vivenciar, né? Da portaria precisar avisar, né? Que o pai vai adentrar para a mãe poder sair para esse Exato. pai, né? Chegar ali no quarto e poder ficar de acompanhante da criança. Então, se a equipe ali identifica algum conflito, né? Porque muitas vezes pode estar mascarado, né? Se a equipe ela identifica algum conflito, a gente precisa, né? Do apoio da equipe multi. Então, psicologia, serviço social vão auxiliar a gente nesse processo. Porque mesmo a gente precisando inserir o pai, a gente sabe que tem situações e situações. Né? Então, como que era a convivência no domicílio? Né? Então, era um pai que participava, né? Era um pai que tinha algum problema de relacionamento ali na família. Né? Esses pais, eles não conseguem se conversar. Né? Então, tudo isso a equipe ela precisa também ter a sensibilidade de conseguir identificar. Né? Porque brigas e conflitos ali pode gerar também um sofrimento para a criança. Né? Seria ideal se a gente pudesse ficar com pai e mãe ali na enfermaria para os dois poderem se corresponsabilizar pelo cuidado. Né? A gente sabe que a gente não tem estrutura física para isso e muitas vezes a gente também tem essa característica ali de dinâmica familiar prévia. Né? Muitas vezes esses pais eles são brigados ou então são divorciados, não conseguem ter uma boa convivência, né? Então a equipe precisa chegar num consenso, né? Os dois eles vão ficar de acompanhante, então vamos estabelecer horários para que essas trocas aconteçam, né? Vamos pré-determinar ali, né? Quando um vem, quando o outro vem. Né, em relação à orientação, né, da equipe médica, da equipe de enfermagem, da fisioterapia, preciso conversar com ambos, né? Então, qual é a melhor decisão ali para essa dinâmica familiar? Né? Não é uma receitinha de bolo, né? Então, cada família a gente maneja de uma forma diferente. Então, exatamente. E eu estou pensando aqui até pais privados de liberdade, né? Então, a gente também teve situações em que os pais, né, que não tinham esse convívio, né, na sociedade ali, por estarem privados de liberdade, que eles iam em momentos específicos considerando a gravidade da criança, e tinha todo um trabalho ali com o serviço social, né? Enfim, com várias equipes ali envolvidas nesse processo da vinda desse pai para visitar esta criança, né? Nessas situações mais críticas. Situações mais específicas, né? Mas que podem acontecer, né? Exato. Então, se esse pai ele possui ali a guarda da criança, né, tem a necessidade de visitação, é um direito dele. Exato. Né? Então, a gente precisa fazer todo um manejo para garantir, né, que as orientações também sejam passadas e que esse pai, né, mesmo em determinada situação, né, ele tenha também o direito ali, o poder de decisão conjunta, né, com um outro cuidador. Então, são situações que só quem trabalha em pediatria vivencia, né? Eu não sei se você teve essa variável na sua pesquisa, mas com certeza você tem o conhecimento e já deve ter visto acontecer situações parecidas com essa,
que é quando existe o padrasto. Então, vez ou outra a gente acaba percebendo essas dificuldades, né? Então, a criança mora com o padrasto, né? E ele, muitas vezes com um bom vínculo, né? Inclusive, ele se reporta a criança como pai, a criança tem a consideração dele como pai, mas principalmente quando envolve gravidade, né? De repente tem o pai, digamos assim, de natureza mesmo, né? O pai... Genitor, né? né? Que falar que é pai verdadeiro é um termo que não cabe aqui, mas o pai que é genitor. E o quanto que isso traz bastante conflito muitas vezes, né? Porque daí, não é só a questão de que a mãe não quer ver o ex-marido, mas o padrasto não quer ver o pai, vice-versa, né? E o quanto que a gente tem que ficar administrando isso, né? E no meio disso tudo está a criança, né? E às vezes a criança tem necessidade de ver os dois. Então nós tivemos várias situações assim. Às vezes até a mãe falava assim, mas o pai é ausente, nunca vê, o filho não vai nem querer ver. Pelo contrário, né? Quando chega aquele pai genitor que fazia tempo que a criança não via, sim, o quanto que aquilo não só fazia bem para a criança, e estou para dizer assim, que muitas vezes norteava até sinais de recuperação dessa criança, né? Então, vez ou outra, a gente passa por essa situação. Com mãe e madrasta é muito difícil, mas assim, pai e padrasto, a gente sempre, às vezes, observa esses tipos de conflito, né? Sim, um dos meus entrevistados da pesquisa foi justamente um padrasto, né? Então, ele tinha a filiação socioafetiva da criança, né? Tinha ali o registro, inclusive a inclusão do nome no registro, né? E ele se considerava o pai, né? O pai genitor não era presente, então quem tinha todos os poderes de decisão ali era a mãe e o padrasto, né? No caso, o pai que estava ali no momento da criança, né? Mas a gente já vivenciei, né, situações de que a criança pediu o pai, né? O padrasto junto na internação, acompanhando, né? Então, muitas vezes mágoas, né, que a gente guarda, né? A mãe guarda, os outros familiares guardam, a criança, né, um serzinho inocente, não guarda. Então, ela sente falta da presença, né, da pessoa que ela conviveu anteriormente. E aí a gente precisa administrar, né, administrar essa característica de convivência, né? Então, se o pai quer visitar e o padrasto está acompanhando, né, então sai um pouquinho, né, se não tem boa convivência, né, sai um pouquinho, espera ali na salinha das mães, né, para esse pai poder visitar, acompanhar, questionar a equipe, perguntar sobre o estado de saúde, que também é direito dele, né? E os profissionais, né, inclusive, eles não fazem essa distinção, né? Então, se tem uma boa convivência, né, se está ali realizando, auxiliando nos cuidados, participando da internação, né, essa diferença ela não é evidenciada por eles, né? Achei isso bem, bem interessante, né, do meu entrevistado que era um padrasto. Ele tinha todas as falas de que ser pai, né, era a primeira filha, né, ele não tinha uma filha biológica, né, então ele tinha todas as falas de que ele era o pai, né, então cuidado, proteção, que ele tinha a função ali de protegê-la, né, de questionar os profissionais sobre o que estava sendo realizado. Então, ele tinha todos os poderes de decisão, né? Ele, naquele caso, ele é o pai. Né? Não tem nenhuma discussão sobre isso, ele é o pai. Isso me reporta uma outra situação, não sei se você chegou a ver na sua pesquisa. A gente está falando muito da família tradicional, né? Sim. Aquela conformação homem, mulher, papel do pai e da mãe. Mas a gente sabe que hoje, socialmente, a família ela tem várias conformidades. E muitas vezes o pai é alguém do sexo feminino. Né? Enfim, e outros aspectos também ali envolvidos. Você chegou a analisar alguma coisa nesse sentido? Dos pais entrevistados foram somente homens biologicamente falando, né? Não tivemos nenhuma inserção de mulheres que faziam ali o papel de pai ou então de homens trans. Né? Então, pelo menos no meu grupo pesquisado foi a parte tradicional, ali biologicamente falando tradicional. Então, o homem e o pai homem, né? Foi uma das características. Não a pessoa que representa o papel de pai. Então, foi uma das fragilidades, inclusive, do estudo. Né? Então, a gente pesquisou somente pais homens. Mas é uma situação que tem sido cada vez mais frequente, né, dentro do ambiente hospitalar, e que a gente precisa de capacitação também, né, com relação
a conhecer, né, a entender esse processo, a incluir, né, sem nenhum tipo de preconceito. Então, isso é muito interessante, que claro que aqui o episódio, né, é focado principalmente nos seus grandes achados inclusive super importantes da pesquisa, mas que em outro momento também vale a pena trazer essa conformação, essa análise, né, de como que nós profissionais estamos lidando com essas diversas conformações familiares, né, porque é um desafio para todo mundo, é a diversidade, né? Com certeza. É um desafio para os profissionais, né, que anteriormente não se falava disso, Não se falava, Existia, mas não se falava, né? E é algo que os profissionais precisam de capacitação. Sim. Né? Porque para algumas pessoas gera estranheza. Apesar de ser super normal, super comum, ainda gera estranheza, né, em algumas pessoas. E a gente precisa saber conversar, a gente precisa saber manejar a situação sem ofender a outra pessoa, sem afastar aquela família dali. Né? Então, é um ponto bem importante que precisa ali de mais pesquisas e estudos a respeito, né? E de intervenção, principalmente. E quando você fala que é responsabilidade nossa aprender a lidar com a situação, nós já tivemos crianças internadas com 2 pais, com 2 mães, e para a criança é normal. Sim. A criança não tem qualquer sentimento negativo em relação a isso, né? Então, cabe a gente mesmo se adaptar, porque aquele núcleo familiar está harmônico. Então, assim, não existe esses preconceitos ou mesmo essas análises diferenciadas, né? Então é a gente mesmo que tem que correr atrás, porque a criança já é intrínseca nele, para ela a vida é normal. Sim, a conformação familiar ali está formada, está estabelecida. Exatamente. Né? Então é a gente que tem que se virar, entender, conseguir ali conciliar, né, preconceitos com a nossa atividade profissional. Então o profissional ele precisa buscar conhecimento, precisa ir atrás ali de como realizar um manejo adequado. Né? Então é função nossa. A família está ali para ser cuidada, para ser assistida. Né? Então, todas as dificuldades que a gente tem em relação a preconceitos, preconcepções e dificuldade de manejo, é a gente que tem que ir atrás. Né? E, Adriana, assim, né, pensando... Estamos falando muito a nível de Brasil, né? Eu desconheço um pouco isso, como é fora do Brasil, se a gente está muito atrasado, se a gente está mais ou menos do que o pessoal, né? Em termos de inserção do pai, né? Inserção desse processo do cuidado da criança hospitalizada. Considerando nossa realidade, o que você tem estudado, do que já se faz fora daqui, o que a gente pode melhorar, né, para trazer mais esse pai, para incluir mais, para naturalizar mais esse processo? Políticas, né, públicas, né? Então a gente tem uma grande dificuldade ali, principalmente em relação a mercado de trabalho, né? Então esses pais, muitas vezes eles trabalham, eles não têm a liberação, né, das empresas para permanecer ali durante a hospitalização, né? Eles têm direito somente a uma falta abonada, né? Então muitas vezes uma internação de 1 semana para esse pai vai gerar ali no final do mês uma redução significativa no salário dele. Né? Então, nós temos essa dificuldade ali a nível de legislação brasileira, né, que ainda peca um pouco ali em facilitar a presença desse pai, né? Licença paternidade de 5 dias, né, que a gente já falou anteriormente, né, que é muito pouco para estabelecimento ali de vínculo e de cuidado, né, desse pai com essa criança. Eu tive a oportunidade de realizar uma revisão de escopo no meu estudo. Então, as pesquisas brasileiras que eu localizei, os artigos nas bases de dados que eu selecionei, foram a partir de 2017. Né? Então, é muito recente. Né? A gente está em 2024. Nem 10 anos, né? 10 anos. É muito, muito recente. Né? Então, facilitar para esse pai o processo ali em relação à flexibilização, treinamento da equipe, em relação à importância dele estar ali. Né? Nós já temos... inclusive trabalhos, né, realizados aqui em Londrina de protocolos de inserção desse pai, né, a nível neonatal, né? Então, por que não trazer, né, esses protocolos de cuidado e de orientação também para a pediatria, para a UTI pediátrica? Né? Então, são ações que podem facilitar esse processo. Né? E elas são possíveis, né? Porque parece que não sei de quando que é, mas, por exemplo, isso ficou muito falado durante a pandemia, de eventualmente pais que se tornavam viúvos durante a pandemia, e aí a criança ia para casa só com o pai, porque a mãe havia falecido. E eles acabaram adquirindo o direito de ter o mesmo tempo de licença maternidade, digamos assim, né? Na ausência da mãe. Então, acho que a lei ela pode ser flexível, né? Exatamente.
Falam-se tanto em tantas emendas, né, nas leis que mudar não é tão difícil assim, né? Acho que basta ter a iniciativa de mudança. Né? Sim, com certeza. São processos que poderiam ser facilitados, né? A gente fala tanto de igualdade de papel, de gênero, né? A gente fala tanto de igualdade ali entre homem e mulher. E isso também, né, deveria ser um direito do homem, né? Essa permanência com o próprio filho, né, pelo mesmo tempo. A gente entende que a licença maternidade é maior por conta do período da amamentação. Mas esse pai, ele também precisa participar do cuidado, ele precisa criar vínculo com essa criança. Ele precisa aprender a cuidar, aprender a manejar. Em 5 dias, é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Pois é. Adriana, eu amei o episódio. Eu acho que é como nós falamos, nós somos a geração contra fluxo de tudo que era estabelecido, há muitas coisas relacionadas à pediatria, criança grave, né? Sabemos que ainda existem profissionais resistentes à inserção da família, resistentes à inserção da mãe. Eu vejo a UTI adulto sofrendo para trazer o familiar ali que tem direito de acompanhar. Então, eles também, ouvir um episódio como esse, vai falar, não, gente, não é impossível. A gente já faz isso com mãe, com pai, às vezes com o irmão junto. Só não traz cachorro ainda porque não dá, senão a gente trazia até o cachorro também. Mas o quanto que é um episódio que traz reflexões, né? Por que não? Aquela coisa, mas sempre foi feito assim, mas por que não? Por que a gente não vai olhar diferente? Por que a gente não vai fazer diferente? Porque sempre foi assim? Essa resposta não convence mais, né? Sim. Acho que isso é um fato. Regredir não dá, né? Não é uma viabilidade. Família está aí e o pai está aí. Né? Então, se em nenhum momento a gente, enquanto profissionais, parou para refletir no papel do pai dentro da criança hospitalizada e particularmente no nosso mundo aqui do podcast da criança grave, é hora de chegar lá no setor e olhar para aquele pai com um olhar diferenciado. Porque às vezes a pessoa olha e não para refletir nessas situações. E a gente precisa refletir, né? Profissionalmente, a gente trabalha com isso, são N situações que a gente tem que lidar. E essa é uma delas. A gente precisa compreender que eles estão ali para ficar e a gente tem que tratar e manejar adequadamente. Né? E em paralelo ainda, junto com o manejo da criança. Né? Então, a sua pesquisa, quando eu tive o prazer de participar ali, assistindo a sua defesa, você sabe que eu sou sua fã desde sempre. Eu ouvi você falar, a gente, né, fica muito orgulhosa. Fico, gente, imagina eu sou a tia, então. Adriana Zani, já tem 2 episódios com ela aqui, que foi orientadora também de mestrado dela, de doutorado também? De doutorado também. Tia dela, já na defesa chorou, emocionada. E eu choro junto, porque te ver crescer profissionalmente é encantador. Você se tornou uma profissional maravilhosa, extremamente competente, extremamente esforçada, extremamente segura do que você faz. E eu tenho certeza que o que você estuda, você acredita, você leva para os seus alunos, que hoje você é professor em 3 instituições. Né? Então, você trabalha muito e está levando tudo o que você aprendeu, novas ideias, novos olhares. E a gente precisa de sangue jovem para isso. Porque nem sempre, né, as pessoas estão abertas às inovações. Né? Então, a gente precisa dessa energia. E eu ouvir essa energia aqui, nossa, eu fico apaixonada. Eu falo, não, gente, é cria nossa. A gente criou, né? Arnildo viu também lá entrar na UTI, viu crescer dentro da UTI, depois voltar como enfermeira da UTI, né? Então, para nós é um prazer muito, muito grande. Eu fico muito feliz pelo convite. Não preciso nem falar, né, Flávia, que você foi uma das responsáveis por eu ter seguido a área da pediatria. Né? Quando eu estava com o pezinho ali, será que eu vou para a ANEL? Será que eu vou para a pediatria? Foi uma das pessoas responsáveis, né? Eu segui ali o caminho da pediatria. Eu sou muito grata a você por tudo. Meu exemplo de profissional sempre na área pediátrica, na vida. Muito obrigada mesmo por tudo. Para Arnildo também, né? Me acompanhou um pouquinho ali nos perrengues da residência. Durante ali minha breve passagem como enfermeira, também consegui aprender muito, 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 muito durante esse período. Sou muito grata a vocês dois. Pelo convite e também, né, por todo o aprendizado que eu tive na minha vida profissional. Muito bom. E a gente vai deixar a rede social dela, né? Então, se você quer aprofundar um pouquinho mais sobre a inserção do pai, a paternidade, gente, é hoje um tema novo. Como ela falou, as publicações são de 2017. Então, daqui para frente, não é só na neonatal, né? A gente vai começar a realmente trazer um pouco mais desses assuntos para a criança maior.
Então, às vezes eu vejo que a ANEEL avança em muitas coisas quando falamos de família, e eles estão à nossa frente, né, em vários aspectos quando a gente fala de família. Só que a pediatria também está correndo atrás disso. E é o que você falou, que a gente consiga trazer essas políticas e que essas políticas a gente consiga enxergar além do papel, né? Porque a política está lá... Que ela tem uma efetividade, mas né? que elas tenham realmente efetividade, porque eu sempre falo para os meus alunos, eu dou uma aula de políticas, né, voltada para criança, e falo que a política pública somos nós, porque nós fazemos aquilo acontecer. Então, o pessoal fala, política, né? Fala, acho que é uma coisa tão distante. Na realidade, não, gente. O SUS somos nós, né? A política pública somos nós. Então, é a gente que vai fazer aquilo funcionar. Né? E não tenha medo de seguir o fluxo, não. Né? As pessoas, às vezes, não vão gostar mesmo. Né? E é assim que funciona. A gente não está aqui para agradar todo mundo. Então, arrisquem-se. Né? Arrisquem-se fazer coisas diferentes nos setores. A resistência faz parte, mas com o tempo as coisas vão melhorando. E eu acho que o nosso setor, né, é prova viva disso, né, Arnildo? Sim. É o que eu sempre falo, sabe? A gente nem sempre esteve do lado certo da razão, né? Fomos aprendendo, né? Com os próprios erros, né? Mas hoje eu vejo que é um caminho sem volta, né? Então a questão da humanização, da permanência dos pais, tanto é que assim, qualquer mudança que a gente faça já conta com a presença dos pais 24 horas por dia. Então pais, já não é mais assim, tem direito à presença, à companhia da mãe, tem direito à presença dos pais ou dos cuidadores, né? Que às vezes tem avós e avós que cumprem essas funções também, né? Então é um tema que até assim, na visão de pai, né, eu digo que é extremamente importante. Em breve eu vou completar 20 anos de UTI e falo assim que por mais que eu tenha muita resistência para enfrentar muitas dificuldades ali ao longo desses 20 anos, sair de perto de um filho e ele ficar chorando é algo que desmonta a gente, né? Então, assim, mesmo os mais, entre aspas, fortes sentem isso, né? Então, eu acho que essa discussão, ela vai muito além até dos benefícios que traz para a criança, mas os benefícios que traz para esse pai também, para essa família também. Então, assim, acho que concordo com a Flávia, foi uma conversa muito boa, muito leve, muito interessante e extremamente importante, né? Porque certamente é um assunto que a gente vai falar bastante daqui para frente, né? Sim. E vejo que você fala com muita propriedade, com muito conhecimento de causa, né? Então, não tive a convivência que a Flávia teve com você como aluna, como residente, mas admiro muito o seu trabalho e até por muitas vezes, a Flávia é prova disso, gostaria até que você tivesse permanecido trabalhando com a gente, né? Porque é um perfil de seriedade, de compromisso, de ética e de muita responsabilidade com o paciente. Então, é um diferencial que eu acho que é importante você saber e que certamente vai te trazer muitos benefícios ao longo da sua vida. E Edrian, curte, gente, pelo amor de Deus. Eu falo, Edrian, todo dia eu vou lá, tem um monte de visualização e assim, uma meia boca de curtida. Curta o nosso episódio, né? Por favor, compartilha, segue a gente no Instagram, né? Segue a gente no YouTube, segue a gente no Spotify, avalie nosso episódio, porque são métricas importantes. A gente quer chegar a 100 episódios. Passamos da metade, 51 hoje, então colabora com a gente, né? Estamos aqui trazendo conteúdos relevantes. Mas façam isso, a gente brinca, mas realmente é importante, né? Levar essa mensagem para mais pessoas, né? Conseguirem assistir e trazer essa reflexão. Muito obrigada. Até o próximo, semana que vem, gente. Obrigada.